Galera, vamos lá, mais uma vez falar sobre esse último episódio de Shingeki no Kyojin, Declaração de Guerra, gente. Foi uma expectativa muito alta que foi criada para esse episódio e a coisa saiu um pouco dos limites, principalmente porque a gente teve, depois do lançamento do episódio, alguns ataques ao diretor desse episódio, né, do quinto episódio dessa última temporada de Shingeki no Kyojin, gente. Algumas pessoas começaram a atacar o estúdio e também o diretor desse episódio, então a coisa tomou uma proporção além do imaginado, né. Esse mesmo diretor, ele já tinha postado assim que tinha lançado o episódio, uma ilustração que ele tinha feito, né? Ele tinha compartilhado uma ilustração que ele tinha feito do próprio Eren em homenagem a esse episódio, então eu acredito que o próprio diretor ele estava realmente otimista com o lançamento desse episódio, né? Era um episódio que estava com um hype muito lá nas alturas, então a expectativa obviamente era muito alta, principalmente partindo das pessoas que já tinham lido o mangá, né? Já sabiam o que estava para acontecer naquele episódio, então falando um pouco aqui sobre expectativa, né? Quem já tinha lido o mangá, obviamente, tinha uma perspectiva um pouco diferente, né? Uma expectativa um pouco diferente do que estava por vir nesse episódio, né? Porque a gente já sabia o que estava para acontecer, então a gente já tinha visto essa cena como ela tinha acontecido no mangá. Então, por conta disso, principalmente, acredito que eu, até mesmo na minha perspectiva também, a gente esperava algo um pouco diferente, né? Do que foi apresentado pra gente, né? Quem não tinha visto aquela cena, aquele acontecimento no mangá, pegou aquela cena de forma inédita. Essas pessoas que não tinham visto essa cena no mangá, eu tenho certeza que a grande maioria se satisfez com o que foi transmitido no episódio, né? Eu acredito que a encrenca mesmo, né? A bronca foi mais com quem já tinha lido o mangá, porque foi muito fiel, né? Os quadros que a gente viu nesse último episódio foram muito fiéis aos quadros que a gente já tinha visto no anime, no mangá no caso, né? Então foram realmente, né? Foi realmente uma animação, uma decisão de uma animação um pouco mais estática, né? Reproduzindo quase que fielmente o que a gente tinha visto no mangá, e talvez por conta disso, né? O pessoal ficou criando esse meme, né? Que foi um episódio, foi uma cena que parecia mais uma apresentação de slide do que realmente uma animação. Se tratando da apresentação de slide, realmente, né, todos os quadros estavam muito bem detalhados, 90% deles. O único que realmente dá pra gente encrencar um pouco é com aquele frame específico, quando a gente teve o socão do tapão do Eren em cima do palco, onde a gente tem primeiro aquela cena do palco e depois a cena abre pra gente ver a cena do Eren mais acima, né? Aquele frame em específico foi o único que ficou mais confuso mesmo e que dá pra gente criar uma bronca. Algumas pessoas também ficaram encrencando com a host que foi decidida, que foi colocada para esse episódio, que realmente faria muito sentido eles terem colocado a mesma host que a gente viu na segunda temporada, quando o Reiner e o Bertholdt eles se revelaram como titãs, né, como os traidores, para fazer esse paralelo, para fazer esse contraste e esse paralelo também com essa cena que teve muito paralelo uma com a outra, né, os acontecimentos, quando a gente teve, por exemplo, o Reiner, ele ajudando o Eren a se levantar e logo depois, momentos depois, ele se revelando, se transformando. Agora a mesma coisa a gente vê acontecendo praticamente, né, com o Eren ajudando, oferecendo a mão pro Reiner se levantar e depois ele se transformando. Então o contraste estava muito óbvio ali, né, e pela epicidade daquela cena da segunda temporada faria sentido, né, eles terem colocado a mesma host, porque deixaria muito mais claro esse paralelo entre as duas cenas. Mas eu particularmente nem encrenquei muito com a host que foi colocada nesse último episódio, foi mais a questão mesmo, né, de terem colocado uma animação um pouco mais parada, mas que, mais uma vez, eu entendo completamente que, na experiência de quem só viu o anime, só tá acompanhando pelo anime, com certeza se satisfez sem problema nenhum, né, todo o contexto da cena, no episódio em si, no geral, foi todo muito bem construído, né, a gente teve uma gama de informações imensa, com o Ilitaibar falando tudo aquilo, revelando as informações que a gente precisava saber para entender um pouco mais daquele mundo, né, o que realmente tinha acontecido, né, pelo menos na perspectiva dele, o que ele assume que seja verdade, a gente tem que acreditar que seja, mas enfim, a gente tem um nível de informação muito grande, a gente tem a conversa do Reiner com o Eren, que foi muito importante, teve um peso muito grande, né, o Eren, ele, mesmo perdoando o Reiner, ele tendo essa preocupação de perdoar o Reiner naquela cena, e mesmo depois daquilo ele falando, olha, eu não vou parar de avançar. Então ele dizendo, eu perdoo você, mas se você continuar no meu caminho, eu não vou medir esforços para tentar te parar também, né? Para tentar passar por cima de você também. Então tudo isso teve um peso muito importante, né? A própria declaração de guerra do Ilitaibar, e logo depois que ele declara a guerra, o Eren ele já inicia de fato a guerra, ele já estava preparado para iniciar a guerra, e ele sendo o primeiro a morrer, né? A ironia que foi o Reiner querendo morrer e pedindo pro Eren matar ele, enquanto o Ilitaibar queria continuar vivo, foi o primeiro a morrer nessa guerra, justamente o homem que declarou essa guerra. Então
todo o episódio, toda a construção desse episódio foi magnífica, foi extremamente importante, foi muito bem construída e realmente o hype era muito grande. Agora, a gente tem que segurar um pouco a barra, porque quando a gente pega, né, o diretor do anime, é claro que é muito diferente, por exemplo, de eu estar fazendo críticas específicas aqui em português pra gente que acompanha o episódio aqui e fala em português, sabe? Não é como se eu fosse lá atacar diretamente, né, no Twitter do cara, do diretor do anime. E mais do que isso, quando a gente faz isso, a gente tem que parar pra pensar que não é só a gente que está fazendo isso, tem mais uma gama de gente que também está fazendo isso, é uma enxurrada de comentário e crítica para alguém que estava realmente otimista e que estava querendo entregar um bom trabalho. Claro que dá pra gente fazer críticas pontuais, mas ainda assim, né, cara, a gente ir pra cima do estúdio, a gente ir pra cima do diretor do anime e fazer ataques desnecessários, é algo que passa muito, né, das contas, né? Principalmente pra um cara que trabalha no backstage, né? Talvez ele não esteja acostumado a levar essa enxurrada de crítica. Tanto que uma coisa que o próprio diretor do anime desse episódio ele comentou, ele respondeu a um fã que tinha falado com ele no privado, ele respondeu o seguinte, né? Aqui tá escrito, em resposta a um fã que mandou mensagem no privado de seu perfil pessoal agradecendo seu ótimo trabalho, o diretor desabafou e disse que estava deprimido por causa de toda a negatividade em cima dele e talvez por isso, talvez por conta disso, acabou privando sua conta na rede social. Então, é difícil você estar realmente com a expectativa alta também, né? Entregar mais uma vez, querer entregar um bom trabalho e ainda assim, né, ser criticado de forma massiva, né? Mais uma vez, é diferente de a gente fazer umas críticas pontuais aqui e da gente ir escorraçar o cara nas redes sociais. Mais uma vez, o Twitter é uma rede social complicada para esse tipo de coisa, então eu acredito que a maioria que esteja assistindo esse vídeo aqui não tenha feito isso, né? Pode ter tido uma pessoa ou outra que colaborou com isso, mas é importante passar essa mensagem aqui pra gente ficar atento a esse tipo de coisa. Beleza, galera? Um videozinho curto aqui, né? Uma mensagem rápida que eu queria passar pra vocês enquanto a gente não tem o lançamento do próximo episódio, mas de qualquer forma, se você ainda não é inscrito e quiser se inscrever no canal para acompanhar as análises semanais dos episódios de Shingeki no Kyojin dessa última temporada e também os reviews mensais dos últimos capítulos do mangá, não deixe de se inscrever e também ativar o sininho para receber as notificações desses próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!